Olá, camaradas futuros diplomatas, estamos aqui para fazer a terceira questão objetiva, né, nessa série de questões que eu apresento para vocês, inéditas, né, por esse canal. E eu vou falar de um período especialmente conturbado da história do Brasil, que é o período que vai de 1952 a 1955, iníciozinho de 56, um período marcado por uma instabilidade econômica muito grande, uma intervenção dos militares na política e tentativas de golpe de Estado. Então vamos lá. Tá assim, ó. Movimento militar constitucionalista contava com o apoio de vários generais do Exército, como Newton Stillac Leal e Zenóbio da Costa, sendo apoiado também por setores da ala nacionalista das Forças Armadas, como aqueles ligados à corrente conservadora, reunidos na Cruzada Democrática. Então, você vê que nós temos algumas características interessantes aqui, que é citar nome de general, né? E aí, quando você aprofunda os seus estudos sobre Forças Armadas e política brasileira nessa época, você sabe mais ou menos quem é um militar nacionalista, quem é aquele que está ligado à ala conservadora, quem é aquele que fica neutro, né? E principalmente, vamos lembrar que o clube militar ele era como se fosse o termômetro. As eleições do clube militar eram um termômetro para saber para onde os generais estavam indo. Se eles estavam indo mais para a esquerda, a ala nacionalista, ou se eles estavam indo mais para a direita. É aí que eu venho apresentar para vocês alguns slides que vão tentar esclarecer, não é, esse período conturbado. Então eu coloquei aqui assim, ó, antecedentes. Primeiro, você tem uma polarização das Forças Armadas. Assim que o Vargas chega ao poder, a ala nacionalista, pela segunda vez, né? A gente está falando do segundo governo Vargas, que ele começa em 1951. A ala nacionalista tinha vencido as eleições do clube militar, então o Vargas vai apontar um general nacionalista para comandar a pasta, o Ministério da Guerra. Então, beleza, os nacionalistas estão no Ministério da Guerra, só que o que vai acontecer? Ao longo do governo Vargas, essa divisão vai se aprofundar e aqueles militares da ala mais conservadora vão lançar a chamada Cruzada Democrática. No seu manifesto de lançamento, o que a Cruzada Democrática vai dizer? Ah, não, nós somos contra a politização das Forças Armadas, que gera, que leva as Forças Armadas para um caminho. Só que a gente sabe que todos aqueles generais reunidos, ou a maior parte dos generais reunidos na Cruzada Democrática, eles não têm nada de apolítico. Eles são políticos, eles são ligados aos setores mais conservadores. Tanto que o Carlos Lacerda, que era o líder da UDN, principal opositor político do Vargas naqueles tempos, tinha um trânsito com as principais lideranças da Cruzada Democrática. Então ela vai crescer. Esse pessoal mais à direita ganha as eleições do clube militar e passa a dar as cartas. Inclusive, é esse setor que vai ser protagonista em 1954. Vamos lembrar, e aqui eu trouxe para vocês, olha ali, ó, né, era uma espécie de célula que era como se fosse você ganhava isso daí, em troca você dava 50 cruzeiros para contribuir para a campanha da Cruzada Democrática nas eleições para o clube militar. Aquelas eleições que vão ser vencidas por esses militares da ala conservadora. Lembre-se que esses militares da ala conservadora, anti-getulistas, antinacionalismo político, vão pressionar bastante o Getúlio, né? Inclusive, vamos lembrar que, né, a morte do Major Rubens Vaz é um dos catalisadores da crise de 54. Os chefes das três forças vão pedir para o Getúlio Vargas renunciar. Getúlio não aceita renunciar, aceita uma licença, mas comete suicídio, né? Com o suicídio do Vargas, e aí eu já passei dos meus 5 minutinhos que eu me proponho, né? Mas com o suicídio de Getúlio Vargas, assume o Café Filho. E o Café Filho traz consigo a ala moderada. Então, nos meses de governo do Café Filho,
os militares da ala moderada, da ala conservadora, os cosmopolitas, aqueles chamados de entreguistas, eles estão no poder, estão felizes e contentes. Isso na segunda metade do ano de 1954. Em 1955, as eleições estavam próximas. E aí surge um burburinho de que os militares não iriam aceitar o resultado das eleições. É aí que vai ganhar força um grupo chamado Movimento Militar Constitucionalista. Esse movimento militar constitucionalista diz o seguinte: não é função dos militares se envolver na política. Então, os militares têm que garantir o resultado das eleições. Pode lhe agradar ou não os militares. Então, esses militares garantistas, esses militares constitucionalistas, eles não tinham uma filiação partidária. Isso é muito interessante. Você tem militares de centro, você tem militares de esquerda, militares de mais de direita, só que eles são constitucionalistas. Esse movimento militar constitucionalista surge no início de 1955 e ele vai ser muito importante quando as eleições vão acontecer em outubro. Por quê? Porque o resultado das urnas não é aquele esperado por grande parte dos militares. Quem ganha é o JK e o vice era o João Goulart. Daí, essa ala conservadora, cosmopolita, vai articular junto à UDN um golpe de Estado. Quem vai perceber isso? Esse camarada que está aqui acima de mim. O Marechal Lott. O Marechal Lott, que na época era o ministro da Guerra, vou resumir muito, tá? Ele percebe que existe um movimento golpista, recebe apoio do movimento militar constitucionalista e dá um golpe para impedir o golpe de Estado. Esse é um dos momentos mais interessantes. É a novembrada ou o contragolpe do Henrique Lott. Dessa forma, nós temos o Lott tirando os golpistas e garantindo a legalidade constitucional. Então, eu falo para vocês que o item está verdadeiro, correto, sem mais problemas. Beleza? Abraços e até a próxima questão. Tchau, tchau.